Depois eu... Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast RH Sem Fronteiras. Hoje eu e a Rafa estamos aqui para falar um pouquinho com vocês, conversar um pouquinho sobre soft skills e hard skills, né, que são competências que todo profissional precisa conhecer e ter. Então a gente vai se aprofundar um pouquinho porque muitos profissionais ainda da área de RH não conhecem esse termo, né? E consequentemente não estão aí se desenvolvendo. Tudo bem, Rafinha? Olá, pessoal! Olá, quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, vendo, agora em multiplataformas. Então, isso mesmo, vamos falar um pouquinho sobre soft e hard skills. Aí, alguns termos em inglês, vamos gastar o nosso inglês hoje para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Isso, nada melhor do que trazer a Rafa, né, que é psicóloga, que entende um pouquinho mais aí, trabalhou aí como psicóloga na área organizacional, para falar um pouquinho para a gente melhor o que é e como desenvolver algumas diquinhas que a gente vai trazendo no decorrer do nosso bate-papo. O intuito mesmo é vocês conhecerem, se desenvolverem e usar isso a favor de vocês, tanto na entrevista de emprego, tanto no dia a dia aí dentro das empresas. Exatamente. Então, só para a gente entender, pessoal, o que que é, né, as skills? Skills são habilidades. E daí a gente vai ter aí as softs e as hard skills, que é um termo em inglês, mas geralmente é um termo que a gente usa bastante no nosso dia a dia. Então, as hard skills são as nossas habilidades técnicas. O que são habilidades técnicas? Graduação, pós-graduação, curso de idioma, curso livre, curso RH juntos, é uma hard skill. Então, são habilidades técnicas, habilidades que a gente aprende. Isso. E as soft skills são as habilidades comportamentais, né? Aquilo que a gente realmente utiliza no dia a dia. Então, a liderança, a comunicação. Então, isso a gente sempre que você ouvir, né, esse conceito aí das skills, sempre lembrar que são habilidades, né? E como estão as suas. Então, bom entender sobre isso para você saber quais você precisa desenvolver mais, quais você tem mais dificuldades, que o mercado hoje em dia está dando muito valor para soft skills, né, Rafa? Exatamente. As hard skills, as habilidades técnicas, elas são muito mais fáceis da gente aprender, porque a gente vem desde pequeno acostumados a ir para a escola, para pré-escola, para ensino médio, para faculdade, a gente é incentivado a isso. Agora, a soft skill, que são essas habilidades comportamentais de comunicação, gerenciamento de risco, liderança, elas são mais difíceis porque tem que ter aí um autoconhecimento também. Então, onde é que eu tô e onde é que eu quero chegar com essas habilidades? Então, elas são um pouquinho mais difíceis de adquirir e ela também, de uma certa forma, exige um pouco mais de esforço. Porque, por exemplo, eu não sou boa em comunicação, não sou boa em oratória, sou muito tímida. O que que eu consigo fazer para estar recuperando isso? Ou para estar desenvolvendo, né? Acho que a palavra mais certa é desenvolvendo. O que que eu vou estar desenvolvendo para fazer isso? Vou fazer um curso para estar desenvolvendo, vou estar me propondo a desafios, vou procurar uma mentoria para melhorar, ou dentro da empresa tem treinamentos para que desenvolva isso. Então, são habilidades um pouco mais, né, difíceis e que geralmente a gente não gosta de estar se desafiando porque fica na nossa zona de conforto. Então, essa é a grande diferença entre as duas. Igual a Rafa falou, é muito importante aí o autoconhecimento, né? Às vezes a gente fala, né? Ah, eu me conheço muito bem, será? Eu gosto de colocar como exemplo mesmo, quando a gente vai numa entrevista de emprego e perguntam pra gente, né? De onde você quer estar daqui 5 anos? Quais são os seus... Me cite de 3 pontos aí positivos, 3 pontos de melhorias. E normalmente a gente trava nessa pergunta, né? Então, a que ponto a gente se conhece bem? Será que a gente realmente se conhece para saber os nossos pontos aí a ser desenvolvidos? Então, é o que a Rafa falou. É sempre bom você fazer uma lista dos pontos que você acha que você precisa desenvolver. E aí procurar maneiras de se desenvolver. É importante você saber também quais as formas que é melhor para você. Então, por exemplo, você vai fazer um curso de comunicação e oratória, bacana, mas qual o melhor método para você? Será que é online? Será que você consegue se adaptar? Será que você vai conseguir absorver todo aquele conteúdo e realmente vai te ajudar a se desenvolver?
ou você está em busca daquele certificado, né? Então, ou não consigo me adaptar, acho que a melhor forma realmente é presencial, vou começar um curso aí de comunicação e oratória, vou treinando. Tem para cada habilidade sempre tem algumas dicas aí, né, Rafa? Tanto que para Exatamente. comunicação e oratória mesmo, tem várias dicas. Então, olha por um ponto físico, bom, né? Fixo, não fica olhando para a plateia, treina na frente do espelho. Então, são técnicas que realmente você tem que colocar em prática para se desenvolver. Você ficando na sua zona de conforto não vai mudar nada. Exatamente. E a Vi tocou num ponto super importante que é sobre entrevista de emprego, porque atualmente as recrutadoras estão olhando muito mais a parte comportamental, as habilidades comportamentais, então as soft skills, do que as hard skills. Então, hoje, só porque você tem um diploma, só porque você tem curso X, não garante emprego, não garante a sua vaga que você está buscando. Então, quando a gente vai para uma entrevista, a recrutadora pede o que que você está fazendo para desenvolver os seus defeitos, ou o que você não é tão bom, o que está fazendo para desenvolver. Então, isso é legal, que mostra o quanto você está se movimentando para isso. Antigamente, não. Antigamente, as habilidades técnicas, elas eram muito mais destacáveis, elas estavam muito mais destacadas. Então, bom, eu me formei na PUC, eu me formei na FGV, eu me formei em alguma instituição renomada, tinha chances de eu adquirir aquela vaga, conseguir aquele emprego pela instituição que eu tinha estudado, ou pela instituição que eu tinha me formado, ou estava em processo de formação. Hoje em dia, isso não é mais tão relevante, ou acredito que 98% das vagas isso não seja relevante, mas sim quais são as suas habilidades, porque a empresa quer as suas habilidades para que você agregue naquela função que vai desempenhar dentro da empresa. Com certeza. É claro que as habilidades, né, práticas, técnicas, elas também são importantes e é sempre a gente complementar, né? A gente sempre tem que estar em busca aí de desenvolver os dois lados. Então, cabe minha graduação, acha que cabe uma pós, não cabe, acha que cabe um curso livre mesmo, só para eu ter mais conhecimento, acho que cabe, de repente, né, uma outra graduação, depende de todos os seus objetivos profissionais também, tem que levar em conta, mas realmente as competências, né, comportamentais, elas são mais difíceis de mensurar também, então é muito mais difícil. E as empresas hoje têm habilidades que elas preferem muito, hoje olham diferente, né? Então, inteligência emocional, por exemplo, é uma competência que está se pedindo muito. Por quê? Como você vai lidar com diversas situações, né? Como você lida com as suas próprias emoções diante de um conflito, de um dia difícil, né? De uma liderança, se você é líder aí, da sua liderança. Então, hoje em dia, são essas competências, acho que os recrutadores estão olhando mais, estão mais com esse olhar mais crítico, mais para esse ponto realmente. Igual a Rafa tocou, né? Quando mesmo te perguntarem os seus pontos, né, negativos de melhoria, já cita realmente o que você está fazendo, para o recrutador ver, né, que você está sabendo se comunicar, está fazendo algo para melhorar. Que defeitos todo mundo tem, não adianta falar, né? E aí, normalmente a gente fala, eu sou perfeccionista, que cabem em você, não. Eu já vi muitas pessoas, muitos candidatos procurarem no Google, por exemplo, o que Uhum. falar na hora que o recrutador perguntar tal coisa. E não, realmente fale de você, mas sempre coloque aí o seu ponto de melhoria junto. Exatamente, é isso mesmo. Eu separei aqui, Vi, para a gente falar um pouquinho para o nosso público, algumas soft skills que o mercado está pedindo do profissional de RH. Então, eu separei, e se a Vi tiver mais alguma para acrescentar, acho legal. Então, o que o mercado está pedindo hoje dos profissionais de recursos humanos? Empatia. Então, conseguir se colocar no lugar do outro, porque a gente acaba trabalhando com capital humano, acaba trabalhando com os colaboradores, solucionar e mediar conflitos. Então, eu não posso só ser um solucionador de conflitos. Geralmente, o RH, ele é o meio de campo entre a liderança e o colaborador. Então, saber orientar, saber mediar conflitos é super importante para profissionais de RH. Comunicação, eu acho indispensável, não só para profissionais de RH e DP, mas também para qualquer outra função que as pessoas estejam exercendo e até para a nossa vida pessoal.
Até vou brincar um pouquinho, vou dar um exemplo para vocês. Ontem à noite, eu e a Vitória estava conversando no WhatsApp sobre alguns e-mails, enfim, alguns problemas que a gente estava tendo, técnicos para enviar e-mail, e eu coloquei aqui, chegou 20 e 19. Só que eu coloquei o 20, espaço 19. E a Vitória me mandou, Rafa, o que é 20 e 19? Eu botei, é o horário. Então, só um exemplo de comunicação Eu para pensei vocês que ela verem. estava falando alguma coisa. Eu pensei que ela estava falando alguma coisa de 2019, sabe o que aconteceu? Então, obviamente, na minha cabeça tinha todo um raciocínio que eu vi o e-mail, que era 2019, ela disse que não recebeu, e eu coloquei 2019, e não coloquei os dois pontos de horário, nada, só botei 20 espaço 19. Na minha cabeça estava tudo ok. E nela, obviamente, não estava acompanhando o meu raciocínio, ela perguntou o que que é isso. Então, aqui tem dois pontos importantes. A comunicação minha com ela, que não foi boa, porém, a ótima iniciativa dela é de perguntar. Então, é importante também na comunicação quem está se comunicando, mas quem está recebendo, quando não entende, questionar o que está acontecendo, né? A gente sempre fala, o óbvio tem que ser dito. Então, e perguntar se não entendeu também é super importante. Mas só para dar um exemplo aí de uma breve falta de comunicação. Seguindo aqui também, eu separei mais dois, uma visão global, pessoal. Então, é importante que o profissional de RH entenda início, meio e fim dos processos. Ah, Rafa, eu quero ser especialista. Não tem problema você ser especialista. Porém, quando você entende, tem uma visão global do setor, fica mais fácil de você fazer o seu processo da melhor maneira possível. Até tem a historinha, né, da fábrica de vassoura que cada pessoa fazia um pedaço da vassoura e não sabiam como é que era uma vassoura pronta. Então, um fazia só o cabo, outro fazia só a parte que conecta ali, a parte de baixo da vassoura, e eles nunca tinham visto a vassoura como um todo. Então, é importante ter essa visão geral, entender os processos, para depois picotear aí os processos que você mais se conecta, os processos que você mais gosta. E por fim, eu separei uma outra soft skill que é Rapidinho, Rafa. confiável. Vai lá, Vi. Só para a gente dar um exemplo, tem vários memes na internet, né? De trabalho de escola, então cada um faz um pedaço e quando chegar a gente junta, e quando você vai ver, tá tudo sem nexo, assim, o trabalho não fica desconectado. É exatamente o que acontece nas empresas, né? Quando você entende o processo, se chega para você um erro, às vezes você consegue identificar o erro porque você já conhece o processo completo. Isso melhora tempo, melhora a produtividade, gestão de erro, ela é muito melhor. Então você pode ser especialista em uma área, mas conhecer toda a esteira do processo te faz ser um profissional mais completo. Perfeito. E por fim, eu separei aqui confiável. Eu acho que sim, um setor tem que ser um setor de sigilo, mas não o setor em si, e sim as pessoas que estão trabalhando lá dentro. Porque geralmente tem informações confidenciais, salário, demissão, admissão, quando sai de férias, quanto cada um vai ganhar, quanto que vai dar 13º, quem vai ser promovido. Então, são sim situações, né? E são situações bem confidenciais, bem como quando algum colaborador está com alguma dificuldade, vai conversar com o RH, ou está com dificuldade em casa, está com dificuldade com alguém da empresa, eles vão procurar o RH para desabafar, para pedir uma orientação. Então, sim, tanto as pessoas quanto o setor tem que ser confiável, né? Então, mais uma soft skill aí para estar desenvolvendo. Até porque o profissional de RH, ele é meio, né, a gente pode colocar ele como um porto seguro, né, a gente tem que ter isso como um porto seguro. E muitas vezes os colaboradores têm mais medo do RH do que de outra coisa. Então, como a gente vai ajudar a melhorar os processos se a gente não saber aonde precisa ser melhorado? E para que a gente saiba onde precisa ser melhorado, a gente precisa que contem as coisas para a gente. Então, estou tendo problema com a liderança. Não vou falar com o RH, não, vou me demitir. E é isso que a gente vê nas organizações. E não é bem assim que funciona. A gente quer ter um ambiente melhor, a gente precisa dar espaço, né, para receber aí os problemas. Perfeito. E acredito que uma soft skill que também é muito importante é a questão da liderança, né? A gente ter essa habilidade aí para liderar.
o RH ele lidera, a gente pode dizer que lidera o tempo todo, né? A gente meio, como a gente sempre fala, o RH é sempre meio. Colaborador e liderança sempre vai na gente. Então, a gente precisa ter toda uma capacidade aí para lidar com esses funcionários. Exatamente. Acho que sobre soft e hard skills eram esses os termos, um pouquinho do inglês. A gente tem bastante palavras, né, no RH que são inglês, né, que a gente pega de fora, a gente acaba traduzindo muitas vezes, mas são termos que, para quem entra na área, muitas vezes é difícil, não entende. Então, bom, eu sou nova, estou iniciando, e chegou a minha gerente, falou: ai, vamos contratar através dessas soft skills. Daí tu leva um choque e fica olhando o que é isso? O que elas estão querendo falar? O que eu tenho que contratar? É uma função? É uma pessoa? Quem que é soft skills? Então, a gente sabe que sim, muitas vezes a gente dificulta, porque o termo e saber o que é, muitas pessoas sabem, mas o termo que se refere, muitas vezes as pessoas não ouviram falar. Então, a gente está aqui também para facilitar e desmistificar algumas coisas do RH para vocês. Exatamente. Mais uma vez, como a gente sempre diz em todas as nossas redes aí de comunicação, a gente quer ganhar tempo, praticidade, que a gente sabe que ninguém aí tem tempo para perder, né? Pelo nosso tempo, ele é a nossa fonte mais escassa, porque não tem como voltar atrás, não tem como recuperar o tempo perdido, então a gente tem que aproveitar ele da melhor forma. Então a gente gosta assim, né, de passar conhecimento, coisas que vocês podem melhorar, colocar em prática de uma forma rápida e descomplicada. Exatamente. Para auxiliar, então, agora vocês podem nos ouvir no podcast, tanto no Spotify quanto no Deezer. Podem nos ver no YouTube. A gente posta vídeo toda semana. Nosso canal no YouTube é RHIDP Juntos, que inclusive é o nome do nosso curso. E também nas nossas redes sociais. O meu é @RafaelaMonariPC e o Davi. Dicas do RH underline. Então, acompanhe a gente que vocês vão estar sempre cheios de conteúdo. Então Exatamente. é isso, pessoal. A gente fica Um por aqui abraço, hoje. um abraço, fiquem bem. E para quem está nos ouvindo, seguem a gente nas redes sociais. E para quem está vendo a gente, um grande beijo. Até, pessoal. Beijo. Vou parar de gravar. Ainda